Ora, precisamente sobre a banca angolana. A KPMG fez um estudo sobre a evolução do setor em 2011, um ano em que a banca em Angola continuou a crescer em termos de ativos, balcões, concessão de crédito e depósitos. Vítor Ribeirinho, da KPMG, está em estúdio para nos falar precisamente deste estudo. Muito boa noite, obrigado boa noite, Ruben, por estar obrigado. aqui. Eu já referi aqui alguns dos principais indicadores, mas olhando para 2011, relativamente a 2010, qual é o balanço que se pode fazer nesta evolução dos principais indicadores da banca angolana? Aproveitando aqui a deixa da última notícia sobre a tendência dos resultados do Grupo Banco Espírito Santo e do elogio do Dr. Ricardo Salgado sobre Angola, o setor financeiro em Angola, a banca em particular, não podia ter, de facto, tido um melhor ano em 2011. Portanto, em 2011, a banca, de facto, veio crescer mais do que aquilo que a economia cresceu. Portanto, a economia em 2011, é verdade que estamos já no final de 2012, mas em 2011 a economia situou-se, em termos de crescimento do PIB, na ordem dos 4%. Em 2012, o que está a acontecer, de acordo com o Executivo angolano e também de acordo com as estimativas dos analistas, o crescimento irá situar-se entre 7% e 8%. E eu diria que o estudo da banca da KPMG veio confirmar tudo isso, ou seja, crescimentos muito significativos, como referiu, primeiro em relação aos ativos. Os ativos registaram crescimentos na ordem dos 20%. O crédito cresceu cerca de 21%, enfim, é algo que nós gostaríamos muito também aqui na nossa economia em Portugal, que o crédito às empresas estivesse a crescer nessa ordem de grandeza. Aquilo que também tivemos em termos de indicadores como boa surpresa em Angola tem a ver com dois aspectos principais. Primeiro, a taxa de crescimento de depósitos, que fixou-se nos 36%, mas depois um indicador fantástico em termos de performance, em que a taxa de bancarização, ou seja, o número de pessoas da população em geral que têm acesso a contas bancárias, que têm acesso a bancos, cresceu de 13% em 2010 para 22% em agosto de 2012. Mas como é que explicamos uma evolução dessas, Bem, de um ano para o outro? Esta taxa de bancarização, de resto, vem dar, enfim, razão àquilo que o Banco Nacional de Angola tem vindo a fazer nos últimos 2 anos em particular. Primeiro, uma forte incidência na cultivação das pessoas quanto àquilo que é necessário fazer-se para ter uma conta aberta num banco. Depois, o crescimento da rede de balcões dos principais bancos. Portanto, em 2011 houve um crescimento na ordem dos 19% da rede de balcões. Portanto, cada balcão ou cada banco em Angola aumentou significativamente a sua rede de balcões durante o ano 2011, o que quer dizer que, para além dos balcões que têm vindo a abrir em Luanda com grande intensidade, o que aconteceu foi que, ao nível das 18 províncias que constituem o território angolano, quase todos os bancos têm hoje nas suas estratégias de crescimento a abertura de novos balcões. O outro aspecto importante que permitiu este crescimento muito significativo nas taxas de bancarização tem a ver exatamente com os meios de pagamento automáticos, os ATMs. Portanto, no fundo, as caixas multibanco, que nós utilizamos aqui também em Portugal, e os terminais de pagamento nas lojas, nos restaurantes. Só para termos aqui 2 ou 3 notas em termos de indicadores, registar que em Luanda e nas restantes províncias abriram em média cerca de uma ATM, portanto, cada dia que passou no ano de 2011 abriu uma nova ATM. O número de transações aumentou entre 2010 e 2011 de 5 milhões para 6 milhões, enquanto ao nível das transações em TPAs, portanto, nos tais terminais de pagamento, registaram-se cerca de 9 milhões de transações, comparativamente com 2010, 6 milhões. Isto, em síntese, vale a pena dizer que este crescimento da taxa de bancarização é de facto um bom indicador, mas se nós atentarmos àquilo que são as taxas de bancarização nos países comparáveis com Angola, a taxa de bancarização pode, nos próximos 2, 3 anos, duplicar, o que obviamente revela a capacidade que estes bancos têm ainda para crescer nos próximos 2 ou 3 anos. 2012, imaginamos que ainda podemos continuar a assistir a taxas de crescimento deste género, a 2 dígitos nos principais indicadores? 2012, conforme eu disse ainda há pouco, o Executivo angolano recentemente apresentou as estimativas de crescimento do PIB para 8%, o que quer dizer que, atendendo àquilo que tem vindo a acontecer na banca em Angola, com crescimentos na ordem dos 2 dígitos, como disse, 2012 quase seguramente vai registrar níveis de crescimento semelhantes, com uma tendência muito forte
de diversificação, porque se reparem, neste momento as 5 principais instituições financeiras em Angola ainda têm 80% da cota de mercado, portanto os outros 18 bancos que existem no mercado têm ambições legítimas de crescer a sua cota de mercado, o que inicialmente, enfim, aquilo que nós esperamos que vá acontecer em 2012 e nos anos seguintes é uma maior bipolarização das cotas de mercado, portanto uma maior diversificação dessas cotas de mercado, mas seguramente com um fator comum que é o fator de crescimento, e esse parece-me a mim que é inequívoco, particularmente se mantiverem estes crescimentos da taxa de bancarização, portanto, ou seja, o número de pessoas que vão aceder aos balcões, o número de pessoas que têm contas bancárias, o número de pessoas que vão fazer transações, vão naturalmente contribuir, e de que forma, para que os bancos continuem a registrar os tais índices de crescimento de 2 dígitos. E os bancos já parecem ter esse caminho bem identificado e têm essa tendência, mas o que é que ainda falta fazer? Nós, no nosso estudo, o nosso estudo é caracterizado não só, e os analistas em Angola e em Portugal também, mas em Angola em particular, caracterizam o nosso estudo como um estudo eminentemente técnico, ou seja, não é um estudo que apenas apresenta, em termos analíticos, os principais indicadores, apresenta também sempre um capítulo autónomo que, enfim, mostra ao mercado quais são os principais desafios da banca para os anos seguintes. Nós identificámos este ano aquilo que chamámos os Top 10 Challenges, ou seja, os 10 principais desafios que nós entendemos que existem na banca angolana, e eu gostaria, enfim, aqui, Ruben, não podemos ter o tempo para destacar todos, mas destacaria aqui dos 10 pontos, e os 10 pontos têm inovação e orientação para o cliente, têm corporate governance e gestão de risco de crédito e risco operacional, lei cambial, reforma tributária, branqueamento de capitais e mercado de capitais. Eu gostaria de destacar aqui 2 aspectos, e que também já agora, curiosamente, têm a ver com a notícia que ainda há pouco estava a apresentar, que é a nova lei cambial que foi aprovada em Angola já em 2012 e que basicamente, para também podermos explicar aos senhores telespectadores o que quer dizer esta nova lei cambial, basicamente vai obrigar os operadores do setor petrolífero a fazerem as suas transações, ou seja, todos os fluxos financeiros que são gerados pelo setor petrolífero vão ter que passar pelos bancos angolanos. Ora, se nós pensarmos que o setor petrolífero representa qualquer coisa como 55% do PIB angolano, se pensarmos no fluxo significativo de transações que são produzidas pelos operadores petrolíferos, imaginemos aquilo que vai acontecer em termos de capacidade para os bancos angolanos de gerar não só operações, como aumentar a sua capacidade creditícia, isto é, aumentar a capacidade de conceder crédito à economia em Angola e, portanto, obviamente também aqui a responsabilidade dos bancos angolanos terem a capacidade de responder àquilo que são as exigências das petrolíferas, porque naturalmente as petrolíferas hoje trabalham com bancos internacionais para fazer passar os seus fluxos financeiros. No futuro, com a implementação da lei cambial em Angola, vão exigir que os bancos em Angola tenham, no mínimo, a mesma capacidade de resposta do ponto de vista operacional que os bancos internacionais têm. Um segundo aspecto que eu gostaria ainda de destacar relativamente aos desafios tem a ver com o mercado de capitais. Nós, no ano passado, no nosso estudo, já tínhamos referido que acreditávamos que o mercado de capitais, em 2012, iria dar um salto importante no sentido de implementar a Comissão de Mercado de Capitais em Angola, mas mais importante do que isso, estabelecer um calendário onde pudéssemos ter, por um lado, o mercado de dívida e, por outro lado, o mercado de equity, o mercado de ações, e, efetivamente, aquilo que, enfim, nos é dado a conhecer, em 2013, a expectativa da Comissão de Mercado de Capitais é de que possamos ter, pela primeira vez em Angola, mercado de dívida, isto é, permitir às instituições em Angola, bancárias e não bancárias, que possam fazer emissão de dívida, e depois há aqui um plano, obviamente um bocadinho mais longo, eventualmente 2015, 2016, onde possamos já ter um mercado de ações e eventualmente aqui um mercado mais já agora eficaz. Permita-me perguntar-lhe porque a demora nesse arranque do mercado de ações, até porque quando se fala da Bolsa de Angola já se fala desse tema há vários anos. É um facto, mas também o Executivo teve a consciência e o bom senso, do meu ponto de vista, de, neste momento, dotar primeiro de meios, a Comissão de Mercado de Capitais, não só meios técnicos e humanos, mas também de meios do ponto de vista da legislação aplicável. Porque se pensarmos hoje qualquer empresa que opera em Angola, para fazer exportação de divisas, por exemplo, tem um conjunto de requisitos legais que implicam, por exemplo, uma autorização do Banco Nacional de Angola para exportar divisas, é fácil entender que, para nós termos um mercado de capitais suficientemente atrativo
nomeadamente atrativo para investidores internacionais. Por exemplo, a legislação aplicável à exportação de divisas tem que ser, obviamente, agilizada, ou seja, um investidor internacional que queira investir em obrigações emitidas, por exemplo, por um banco angolano, não pode estar dependente de uma autorização do Banco Nacional de Angola para depois poder fazer esses investimentos. Portanto, eu acho que este caminho era um caminho que tinha que ser percorrido. O Executivo nomeou uma comissão executiva para a Comissão de Mercado de Capitais, que é neste momento a responsável pela sua instalação. É algo que está a ser monitorizado pelo Ministério das Finanças, que está a dar passos, na minha perspectiva, sólidos, começando obviamente por emissões de dívida, que são naturalmente instrumentos mais fáceis de gerir do ponto de vista da supervisão, e acreditamos que depois desse exercício e desse período de testes com o mercado de dívida, que em 2014 e seguintes haverá ou começará a haver condições para termos outro tipo de produtos. É bom também pensarmos que este aparecimento do mercado de capitais vai naturalmente também potenciar o aparecimento de outras indústrias, nomeadamente as corretagens, em que as próprias instituições financeiras já estão elas próprias a dotarem-se de meios ao nível de corretoras, ao nível de sociedades de leasing, ao nível de sociedades de factoring, ou seja, no fim do dia, Ruben, o que está a acontecer é uma maior diversificação de produtos, uma maior sofisticação de produtos e mais áreas para a banca crescer. E deixe-me voltar a um dos pontos que falava há pouco, a questão da lei cambial. Isso é obviamente algo que ainda vai trazer também mais os holofotes para a banca angolana. Acha que o setor nos próximos anos vai viver aqui alguma convulsão com todo esse interesse em termos de fusões, entrada de outros players no mercado? Nós temos neste momento no setor vários tipos de instituições. Só para, se me permitir mais 2 minutos, só para fazer aqui um enquadramento. Temos os bancos portugueses a operar em Angola, que são neste momento, em termos de controle acionista, controlados pelos acionistas portugueses, embora com uma parceria com acionistas locais. Portanto, normalmente os bancos portugueses, na generalidade deles, têm uma relação de 51% detido por bancos portugueses e 49% detido por operadores ou por acionistas angolanos. Depois temos os bancos de capital angolano de pequena dimensão, que têm ambições legítimas ainda de crescer no mercado nacional, ou seja, de aumentar e continuar a aumentar a sua rede de balcões. E temos o outro tipo de bancos, que é aqueles que eu julgo que nesta fase poderão contribuir mais para isto que estamos aqui a falar, que é, no fundo, haver aqui processos de fusão, ou haver, mais importante do que isso, processos de internacionalização ou processos de parceria acionista com bancos internacionais, que são os bancos angolanos que já começam a aparecer com uma certa dimensão. E qual é o posicionamento desses bancos? Em termos estratégicos, neste momento, basicamente, o que pretendem é abrir subsidiárias aos escritórios de representação fora de Angola, e há vários deles, com negócios desde o Brasil, desde os Estados Unidos, desde o Dubai, desde Londres, desde Portugal, etc. Depois há os outros bancos, aqueles que já têm uma determinada dimensão e que, tendo licenças para operar em Angola, tendo meios já suficientemente sofisticados, começam a ser um apetite voraz dos bancos internacionais, mesmo nos bancos da zona euro e dos Estados Unidos, que querem fazer parcerias com esses bancos angolanos. Repare que a lei cambial, Ruben, pode vir a alterar o posicionamento destes bancos, porque se hoje uma petrolífera como a Chevron ou como a BP trabalham com bancos em Londres ou nos Estados Unidos, com a nova lei cambial vão ter que passar a trabalhar com bancos locais. Ora, esses bancos correspondentes, obviamente, têm interesse em estabelecer parcerias com a banca angolana. Portanto, eu diria que aqui a banca angolana beneficia da difícil conjuntura económica internacional que nós estamos neste momento, por 2 motivos. Primeiro, porque tem capacidade ela própria de investir em mercados que hoje são mais atrativos e mais baratos, e, por outro lado, os índices de crescimento que apresenta e o potencial de crescimento, porque não são só os índices de crescimento, é acima de tudo o potencial de crescimento que ainda registra, permite que de facto estejam hoje numa posição relativamente privilegiada para negociar eventuais parcerias no futuro desses bancos internacionais. E começa a haver movimentações nesse sentido. Vítor Ribeirinho, muito obrigado pela presença nesta Hora Económica. Muito obrigado, por nos trazer este olhar sobre a banca angolana. Muito obrigado.